Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Nós estamos aqui no nosso estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita. Estamos no quarto estudo a respeito das relações, ou de as relações no além-túmulo. Hoje nós estamos na nossa parte final, já falamos bastante coisa, e vamos tratar aqui das questões 285 à questão 290, né, em que se fala um pouco das relações entre espíritos que durante a sua encarnação, né, tiveram alguma relação com o sanguíneo, e como que essas relações se mantêm, né, após o desencarne. Se um reconhece o outro, se essas relações ainda continuam a existir, né, e como que é possível a identificação destes espíritos uns pelos outros. Então, mais ou menos é isso que nós vamos tratar nessas questões de hoje. Na questão 285, é perguntado o seguinte: os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? E os espíritos nos respondem, sim, perfeitamente. E assim de geração em geração. Nós vamos ler no final do nosso estudo, né, ou nós vamos estudar aqui, um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que trata da parentela corporal e da parentela espiritual. Esse texto nos vai auxiliar a compreender essa questão e, por exemplo, essa outra aqui, em que nós perguntamos se os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Então nós vamos refletir um pouco melhor sobre esta questão, 205, mais no final do nosso estudo. Mas, porque aqui é falado, né, de geração em geração, então a gente entende, ora, um pode ser um pai, né, e ter ali encarnado um espírito com ele que pode vir a ser o seu filho, né, mas eventualmente esta relação pode vir a se alterar, dado que, né, aquele que era o filho poderia vir a ser, em um outro momento, em outra encarnação, o pai daquele outro espírito, e assim sucessivamente. Então, eu entendo aqui, né, que eles tenham colocado de geração em geração, porque, como nós estamos falando de reencarnações, das vidas sucessivas, o papel, né, de parentesco existente entre um e outro, ou mesmo aqui, como ele colocou, né, com relação aos amigos, isso pode se inverter, né, a depender ali, então, dessas reencarnações. E ali, na letra A dessa questão 285, é colocado o seguinte: como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Nós falamos aqui umas questões anteriores, né, essa questão aqui, por exemplo, como que podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Né? E os espíritos nos responderam que nós, enquanto espíritos, no plano espiritual, comprovamos as nossas individualidades pelo perispírito, que nos torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, nós temos que lembrar, né, que quando nós deixamos este mundo, nós vamos continuar com o nosso perispírito. Ele não deixa de existir. E esse perispírito, portanto, seria a vestimenta do espírito, que permite ele ser distinguível, reconhecível, né? Dado que, para nós ainda no nosso estado evolutivo, é necessário que ainda esse reconhecimento se dê de espírito para espírito, através, né, de um perispírito que ainda assim é muito grosseiro, se comparado a espíritos de graus muito mais superiores do que nós, né, que já progrediram muito mais, né, sem se comparar a espíritos puros, obviamente, né, ou espíritos no mais alto ponto da escala evolutiva, em que a comparação entre nós ainda é muito, muito grande, né, a distinção, a diferença é muito grande. Então, para nós ainda espíritos, ainda, né, lá embaixo na escala evolutiva, né, os nossos perispíritos ainda são muito materiais. Né? Obviamente que ele é um perispírito fluídico, mas, né, ele não deixa de ser matéria, como nós sabemos. Né? Estudamos, inclusive, no estudo passado, que o perispírito é constituído de elementos, né, que estão ali associados aos mundos aos quais os espíritos estão, né, associados. E a constituição desse perispírito, né, toma como os elementos que estão associados àquele mundo mais ou menos material. E quando a gente fala sobre matéria, nós precisamos entender que matéria é, né, o resultado de transformações sucessivas com relação à sua origem, que está lá no fluido cósmico universal. Então, essas transformações, né, que diminuem como fala? A vibração da matéria, vamos colocar assim, né? Ela então permite que essas transformações decresçam, né, até uma matéria mais densa, né, como aquela que nos fere os sentidos hoje. Isso tudo nós estudamos, inclusive, aqui na Gênese, né, em que falamos da formação e propriedade do perispírito. Né? Então, só para
como fala, só para a gente relembrar aqui, né? Os espíritos chamados a viver naquele meio, ou em um determinado meio, tiram dele os seus perispíritos, né? Ou seja, os espíritos que são chamados a viver, por exemplo, na Terra, tiram deste meio que compõe aqui, ou que está associado ao nosso mundo, os elementos que vão constituir os seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu espírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna, né? O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, simplesmente como uma forma comparativa, para que a gente possa, né, entender, compreender, Kardec nos traz uma ideia aqui de que o espírito que vem a habitar um determinado meio, ele atrai a si, mais uma vez, como ele está usando de um meio comparativo, só para a gente entender, ele atrai a si, né, como se fosse, né, um efeito de um reativo químico, mais uma vez, simplesmente por comparação. Ele atrai a si, né, os elementos mais ou menos puros daquele meio que constituem o seu perispírito, resultando em um espírito mais ou menos denso, mais ou menos puro. E esta característica está relacionada ao grau evolutivo do espírito. Então, o perispírito ele tem, né, uma característica que guarda a relação com o progresso moral adquirido, né, o progresso espiritual realizado por um espírito, né, é o que ele fala aqui no final. O envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. E os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro, né, do que os indígenas desse mundo, que ele está se referindo aqui a espíritos. Né? Está utilizando simplesmente um termo aqui, né, mas para que a gente pudesse associar a uma condição de espíritos menos evoluídos. Né? Mas, como já tratamos outras vezes, né, aqui simplesmente de um ponto de vista espiritual. Né? Não que indígenas, né, do nosso mundo hoje, por exemplo, sejam menos evoluídos. Nós não estamos tratando disso, não é esta a questão. Né? Simplesmente um termo que se utilizou na época, né, 1869, né, 68. Então, falamos um pouquinho dessas duas questões, né, e este processo de reconhecimento, portanto, se dá através das consequências de que o espírito tem associado a ele um perispírito. Né? E, obviamente, que dentro deste reconhecimento, é muito importante da gente lembrar, né, como nós acabamos de comentar, temos essa questão do estado do espírito, em termos da sua evolução espiritual conquistada. Né? E nisso, portanto, espíritos mais elevados podem não ser percebidos por espíritos menos adiantados. E isso impacta, né, nestas relações no além-túmulo, porque nós estamos perguntando, será que aquele que foi filho reconhece o pai, né, no plano espiritual? Né? Será que o pai vai reconhecer o filho no plano espiritual? Enfim, será que um espírito reconhece o outro? E aí a gente precisa lembrar disso, dessas questões. Né? Vamos pegar o exemplo lá do André Luiz, né, lá no nosso lar. Quando ele chega no nosso lar, né, lá depois de já ter sido resgatado, né, a gente se lembra que ele teve a oportunidade de reencontrar a sua mãe depois de um certo tempo ali que ele já estava no nosso lar. Mas ele não tinha um contato permanente com a mãe dele, porque a mãe dele estava em um plano mais elevado ao que o André Luiz estava. Então, apesar do desejo, né, do André Luiz de rever, de reencontrar a sua mãe, foi necessário que esse processo acontecesse quando a mãe dele, né, fosse ali prestar uma visita. Né? Então, é como se o André Luiz não tivesse a permissão, a liberdade de se deslocar aos planos mais elevados, né, quando ele quisesse. Né? Então, isso traz a ideia para nós, né, mais uma vez, de que existe essa questão do progresso espiritual que traz também estas percepções de espíritos mais elevados do que outros, né? E desses menos elevados com relação aos mais elevados, sendo possível a depender das circunstâncias. Né? Se é possível, se tem permissão, etc. Né? Da mesma forma, como lá no André Luiz a gente vê, o pai do André Luiz, né, quando ele questiona sobre o paradeiro do pai dele, a mãe informa que ele se encontrava em planos inferiores ainda. Né, que não era ainda o momento do André Luiz reencontrar o pai, e ela ainda menciona que ela visitava o pai neste plano inferior constantemente, mesmo que o pai não conseguisse perceber a sua presença, né, que era a consequência de uma diferença de estado de espírito. Né. Obviamente que as condições de cada um, da mãe que estava num plano mais elevado e do pai que estava num plano inferior, né, não permitia que o pai, né, o espírito que estava ali, né, mais retardado no processo evolutivo, conseguisse ver a ex-esposa, né, que havia alcançado ali um progresso espiritual superior. Então, tudo depende, né? E aí, na questão 286, é perguntado o seguinte: deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? É o que a gente estava falando agora, né? Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Né?
a gente estava comentando sobre isso, mas é um pouquinho diferente, porque vamos considerar dois espíritos que não tivessem essa questão da diferença, né, de progresso espiritual realizado e que, né, o grau ali que eles estejam seja semelhante. Né? Então, quando o espírito, né, desencarna, né, e ele então volta à pátria espiritual, será que esse espírito reconheceria amigos ou parentes que estivessem ali no mesmo grau evolutivo? Né? Será que eles se reconheceriam imediatamente? Então é mais ou menos essa questão. Né? Então ele está abstraindo desta relação de progresso espiritual realizado entre um e outro. Né? E aí ele coloca assim que não é o termo próprio o imediatamente, né? Porque como já foi esclarecido, e isso realmente foi esclarecido lá quando nós falamos sobre perturbação espiritual, lá no capítulo 3, né, da parte segunda, nós estamos no capítulo 6 agora. Lá no capítulo 3 já foi esclarecido isso. Né? Eles falam, é necessário algum tempo para que, né, o espírito reconheça a si mesmo e alije o véu material. Quer dizer, existe um tempo que o espírito passa, aliás, que ele precisa para que ele recobre a consciência de si mesmo. Né? Quando nós, então, voltamos para a pátria espiritual. Isso é o que nós chamamos da perturbação espiritual. Olha só, na questão 163 é perguntado o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Né? E aqui eles repetem mais ou menos o que acabamos de ler. Imediatamente não é bem o tempo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Né? E aqui ele continua. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ou seja, desencarna um espírito X, desencarna um espírito Y. Né? Eles vão ali passar por um tempo de perturbação que se segue após o desenlace. Né? Essa perturbação tem a mesma duração para o espírito X e para o espírito Y? Né? É o que ele está perguntando aqui. E olha só, não. Depende da elevação de cada um. Né? Não necessariamente, pode ser igual, né? Mas depende da elevação de cada um. Aquele que já tinha purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou, da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Olha que interessante. Isso também é muito trabalhado lá na obra O Céu e o Inferno, lá na parte segunda, por exemplo. O primeiro capítulo tem lá o passamento, que vai tratar exatamente desta teoria. E aí é o seguinte, né? Quando nós, então, desencarnarmos, o Kardec nos traz o seguinte esclarecimento, né, com base nos exemplos que os espíritos trouxeram das suas próprias situações, né, eles relatam as suas situações, isso está lá na parte segunda da obra O Céu e o Inferno, né, e destes relatos, o Kardec, juntamente com esses esclarecimentos, né, que estão aqui descritos para nós no Livro dos Espíritos, ele forma, então, essa teoria que nos esclarece o seguinte: é como se o nosso perispírito, ele se, né, ligasse à matéria do nosso corpo, do nosso invólucro corporal, né, em todos os seus pontos. Vamos colocar assim de uma maneira mais palpável, assim, mais fácil da gente entender. É como se o nosso perispírito estivesse, né, unido ao nosso corpo, em todos os pontos do nosso corpo. E aí ele nos traz a ideia de que o desprendimento do perispírito para o corpo, ele acontece, né, vamos colocar assim primeiro, ele depende tanto do gênero de morte, o desprendimento, né, ele depende tanto do gênero de morte, quanto também do progresso moral, né, que se realizou, né, que aquele espírito realizou em si mesmo durante aquela encarnação, como eles estão esclarecendo aqui, né? Aquele, né, que procurou, né, os aspectos morais, espirituais, né, que já se libertou da matéria, ele tem um processo menos duradouro. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, que guarda ainda uma relação muito forte com a matéria, né, ele ainda tem uma duração um pouco maior. Então, tem essas duas questões muito importantes: o gênero de morte e essa evolução, né, espiritual, moral, né, aquilo que o espírito buscou durante a encarnação. Isso tudo influencia na duração da duração dessa separação, né, e, consequentemente, da perturbação. Porque esta perturbação, ela dura o tempo em que este perispírito está se desconectando do corpo. Então, como nós colocamos no começo, né, o perispírito está unido ao corpo em todos os seus pontos possíveis. É uma maneira mais fácil de a gente entender. À medida que ele se desconecta, né, ou seja, à medida que esses pontos de ligação vão se desfazendo, né, o espírito então vai se desconectando, vai se desligando. É uma ligação que não, uma desligação, né, vamos colocar assim, que não é brusca, né? E então ele vai se desfazendo, os laços vão se desfazendo. E esses pontos, né, de ligação são mais numerosos naquele em que a vida foi puramente sensual, material, que não buscou as coisas espirituais, como ele está colocando aqui. Então, para se desfazerem esses pontos, exige-se mais tempo. E até que todos esses pontos estejam desfeitos, né, que o espírito se desconecte, ele permanece nesse estado de perturbação. E ele recobra a sua consciência, né, aos poucos, de maneira gradativa, à medida que os laços também vão se desfazendo. Né? E ele então recobra a sua consciência
quando o espírito ali está desprendido, então, de todos esses pontos, recobra totalmente, né, vamos colocar assim, a sua consciência à medida que esses pontos de ligação vão se esgotando. Né? Obviamente que aí vai ter o despertar do espírito também, né? É como se estivesse acordando de um sono, né? E aí esse despertar vai ser mais ou menos doloroso, né? A depender do estado de espírito, aquele espírito. Né? Então é muito interessante porque eu gosto muito dessa questão aqui 165, né, em que se fala o seguinte: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Eu gosto muito, muito dessa questão. Né? Vou até destacar ela aqui para nós. Né? Exerce influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas olha só. Né? Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Né? Quer dizer, não basta apenas conhecer, né, os conceitos, né, que o espiritismo nos traz. Ele nos ajuda a compreender a nossa situação, sim. Né? Vamos colocar neste momento, né, em que está acontecendo esse momento do passamento. Né? Mas o que mais vai exercer influência na duração dessa perturbação, ou seja, vai mais influenciar no tempo necessário para que essa desconexão aconteça, é a prática do bem e a consciência pura. Né? Isso é muito interessante, porque os Espíritos nos deixam claramente aqui que, como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. Né? Não é fora do Espiritismo não tem salvação, não há salvação. Não, fora da caridade não há salvação. Por isso, né, mais uma vez, a gente vê assim a coerência das respostas que são recebidas. E o Kardec, ele resume para nós isso muito, muito claramente aqui para nós, né, nesse pequeno texto aqui. Ó. Vamos ler, porque eu acho que aí fica fácil a gente entender também. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma, ou seja, para recobrar sua consciência. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se lhe apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Né? Então, muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, né, do mundo espiritual, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Né? Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte, como nós estávamos comentando. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê seu próprio corpo, reconhece esse corpo é seu, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Ou seja, né, essa perturbação, ela se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Desprendimento do perispírito do corpo. Né? Ou seja, esse desprendimento desses pontos, ou essa desconexão desses pontos que antes prendiam o perispírito ao corpo. Né? Só então, ou seja, só após esse desprendimento total, né, o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, né? Mas lhe aumenta a ilusão o fato. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Né? Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Né? Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento, em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam-se a ver-se logo.
presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa os que lhe interessam, com os que lhes interessam. Então, muito esclarecedor para nós isso. Né? Onde que a gente encontra mais informações, né, mais esclarecimentos a respeito disso que a gente acabou de ler? Lá na obra O Céu e o Inferno, né? Acho que é uma obra que é indiscutivelmente necessária de ser estudada, né, para que a gente possa compreender e também essas questões e também se desfazer de antigos conceitos que a gente tinha, né, sobre anjos, sobre demônios, né, e a gente vai ver que se trata de uma evolução espiritual, em que todos nós fomos criados simples e ignorantes, né, com a possibilidade de tudo aprender e progredir. E isso nos auxilia muito, a compreensão desse progresso espiritual nos auxilia muito a compreender também as nossas limitações atuais, as nossas dificuldades. Então é uma obra, assim, muito importante de ser estudada. Outra obra que também nos fala muito sobre a questão do desenlace e das diferenças, né, trazendo histórias que vão nos permitir visualizar, né, como que esses desenlaces acontecem, né, o processo desses desenlaces, né, porque inclusive a gente pode ser auxiliado por outros espíritos neste processo, né, de desprendimento, a gente vai falar sobre isso. Outro livro muito importante para ser estudado sobre isso é Os Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier. É um dos livros que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual. Um livro muito interessante para se ler, para se estudar, né, esses processos de desprendimento. Né, muito interessante. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, né, falamos aqui, ou relembramos, né, um pouco dessa questão da perturbação espiritual. Para resumir, é um período em que o espírito passa após a morte, né, do seu corpo físico, né, e que ela perdura, essa perturbação espiritual, ela dura pelo tempo em que ainda o espírito se mantém, né, em processo de desconexão do seu corpo físico. Porque esse processo de desconexão não acontece de maneira abrupta, e sim de maneira progressiva. Existem os fatores que influenciam nessa duração. Seja o estado, o progresso espiritual realizado pelo espírito, e também aquilo que ele se procurou, né, aquilo que ele se preocupou durante a sua existência, seja coisas materiais, seja coisas espirituais, isso vai influenciar, e também o gênero de morte, né, que vai influenciar também na duração deste passamento, né, dessa situação decorrente do passamento, né, essa perturbação espiritual. Na questão 287, é perguntado assim: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Né? Como nós acabamos de ler, né? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Né? É importante a gente pensar aqui, né, sobre também a misericórdia divina. Né? Nós, se conseguimos, né, realizar um pouquinho ali daquilo que nos foi, né, proposto, né, aquilo que nós planejamos durante essa encarnação, a gente se esforça no bem, né, tenta fazer um progresso dentro de nós, essa reforma íntima que todos nós precisamos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Somos espíritos ainda endividados pelos erros do passado, mas também ainda com necessidades de passar por provas para nos permitir agariar os valores do espírito. Então somos espíritos ainda com muitas limitações, né? Então, como que a gente regressa, né? Como que a gente chega, né, nesse plano, volta para o plano espiritual? Né? Isso vai depender deste trabalho que a gente faz dentro da gente. Né? E este amparo, né, vamos colocar assim, né, vamos considerar que a alma do justo aqui, né, foi recebido como um bem-amado irmão desde muito tempo esperado. A gente pode também pensar, durante nossa própria encarnação, o esforço que nós estamos tentando empregar para a gente se melhorar e também compreender que através desse esforço, né, reconhecendo que nós precisamos de ajuda, esses espíritos também ali vão, né, de uma maneira a depender das suas possibilidades, também nos ajudar. Então, é importante que o nosso esforço também seja interpretado como um pedido de auxílio para esses nossos irmãos. Então, se a gente quer ser ajudado também, é necessário que a gente também distribua o nosso auxílio. A gente precisa de ajuda, mas é importante a gente compreender também que vai chegar um momento em que nós também precisamos auxiliar os outros. Então, esse processo, essa fraternidade entre os diversos espíritos, ela é necessária de ser construída por nós, porque vai permitir também que essas relações se fortaleçam. E que quando a gente regresse, né, já com essas relações que foram estabelecidas, né, mesmo que a gente não saiba, que a gente não veja, né, mas existem ali os espíritos que se interessam por nós e que nos auxiliam nesse nosso despertar, nessa nossa encarnação, que nos auxiliam a conseguir passar pelas provações. É necessário que a gente queira também, né, ser ajudado. E nessa outra questão, né, do espírito que é antes ignorante do que mal, né, ele precisa ainda passar por algum tipo, né, de sofrimento lá no plano espiritual para que ele caia em si. É necessário, né, como a parábola do filho pródigo. Ontem mesmo nós fizemos aqui um estudo sobre isso, né, a parábola do filho pródigo. Foi o estudo do nosso dia 25 de outubro de 2025, tá lá no nosso canal. É necessário, às vezes, né, chegar nesse ponto, né, às vezes de um sofrimento, para que a gente possa cair em si, para que a gente possa reconhecer os erros em que a gente se encontrava, para que a gente possa despertar. E aí, né, na parábola do filho pródigo, a gente se desperta, a gente se levanta e a gente, por decisão do nosso próprio espírito, decide voltar ao Pai. Né? E o que acontece, né, nessa parábola que Jesus nos ensina?
O Pai nos abre os braços, né, nos esperando. Ele vai ao nosso encontro. Né? Então isso é muito importante de reconhecer, porque dentro dessa frase que a gente está destacando aqui, é importante reconhecer a misericórdia divina que nos concede sempre novas oportunidades. Né? E todos nós, quando voltarmos ao plano espiritual, né, considerando que a gente talvez, né, tenha, né, ainda caminhado por caminhos muito tortuosos aqui durante a nossa existência, né, e talvez a gente não tenha se despertado a tempo, né, de uma renovação espiritual, e a gente volte para o plano espiritual, né, nem tudo está perdido. Porque a renovação, ela vai acontecer, o progresso espiritual vai acontecer, nós vamos retomar os nossos caminhos, nós vamos ser ajudados, Deus vai nos proporcionar os meios adequados para o nosso refazimento, e nós vamos ter outras oportunidades, inclusive oportunidades de reencarnação, para que a gente possa reconstruir a nós mesmos enquanto espíritos. Né? Então, a misericórdia e a bondade divina devem ser sempre lembradas aqui. A questão 288 é falar do seguinte: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Né? Olha que interessante, né? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura, ou seja, felicidade, qual na Terra um tratante entre os seus iguais. Né? Então a gente entra aqui num ponto muito profundo, né? Tem muita coisa para se tratar aqui. A gente pode falar de muitas coisas, inclusive de processos obsessivos. Né? Mas aqui a gente está lidando com espíritos que ainda estão lá embaixo na escala evolutiva, que carregam em si muitas impurezas. Por exemplo, a inveja, né, o ciúme. E essas características são muito palpáveis para nós ainda. Então, quando a gente fala assim, espíritos superiores, inferiores, a gente tem que levar em consideração que isso trata de uma questão relativa, né? A gente está fazendo comparações. Então, inferior a algo, superior a algo. Ou seja, é uma comparação que é feita. Então, quando a gente está falando de espíritos inferiores, né, a gente não está falando de espíritos inferiores a nós, necessariamente. Nós estamos falando que existem espíritos superiores e espíritos inferiores. E quando a gente fala de espíritos aqui, né, impuros, e que conservam impurezas em si, nós estamos falando de todas as características associadas ao orgulho, ao egoísmo. E dentro dessas características nós estamos destacando vaidade, ciúme, inveja, né, e tantas outras. E a gente precisa analisar. São características que muitas vezes ainda existem em nós. E nós precisamos nos esforçar para nos livrarmos dessas características na gente. Não é isso? É isso que é a reforma íntima. Né? Portanto, essa resposta aqui deles não deve ser vista como algo distante de nós, talvez, mas sim como algo que nós também precisamos nos atentar para que a gente não também conserve esses sentimentos em nós, aqui na nossa existência. Né? Porque será que às vezes a gente também não fica feliz com o insucesso do outro porque eu não tive aquele sucesso? Né? É isso que está acontecendo aqui. Né? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da felicidade, qual da terra um tratante entre seus iguais. Então, são características aqui que são muito palpáveis para nós ainda, dada a nossa condição espiritual. E é importante a gente fazer um esforço para que isso não exista em nós, né? Ou deixe de existir em nós. Para comentar também essa questão, eu trouxe aqui, né, nós trouxemos mais uma questão que está associada lá no capítulo 3, né, que fala da separação da alma e do corpo. Né? É um assunto que antecede ali a perturbação espiritual. E ele fala aqui, né, na questão 159, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Né? Está lá no mundo dos espíritos, volta para o plano espiritual, né? E aí você, então, está passando, ou está naquele processo de perturbação espiritual, vai ganhando gradativamente essa consciência de si mesmo, como Kardec nos traz o exemplo, né, como se a gente estivesse voltando de um sono pesado. Você vai ali ganhando a consciência, e aí? Qual que é a sensação que você experimenta ali? É muito importante de pensar, né? Depende, é a resposta dos espíritos. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Então, isso aqui para nós é muito importante de pensar. E é exatamente aquilo que se passa aqui nessa questão que nós acabamos de ler. Né? Tudo vai ser a consequência daquilo que nós plantarmos. Então, como Jesus nos trouxe, né? A cada um segundo as suas obras. Então, se nós queremos experimentar felicidade, nós quisermos experimentar a sensação do dever cumprido, precisamos então trabalhar, precisamos nos dedicar ao bem. É como Jesus falou, né? Para que se a gente quisesse salvar a nossa vida, era necessário que nós perdêssemos, né? Seguindo os passos dele, né? Esquecendo de nós mesmos e seguindo os passos dele. É muito difícil ainda para nós conseguirmos, na sua totalidade,
Isso que Jesus nos aconselha, né? Mas é um esforço que nós estamos buscando realizar em nós, né? E é uma compreensão que se conquista à medida que nós vamos nos esforçando e trabalhando. E à medida, portanto, que nós vamos realizando essas mudanças em nós, né, através desse trabalho, através da caridade, através da prática do bem, através da conscientização com relação às coisas espirituais, os reais valores da vida, nós vamos então redirecionando os nossos caminhos. E é esta reconstrução que vai resultar em uma felicidade dentro do espírito. Porque o que se encontra lá no plano espiritual, né, é você com você mesmo. Você se depara com você mesmo. Né? É com o estado que você construiu com o seu espírito. Né? É o resultado da construção que você fez. E aí, esta construção vai ser mais ou menos, né, grande, vamos colocar assim, a depender dos esforços que forem feitos. E aí, a gente pode ainda considerar aqueles que nem se despertaram ainda para esses valores espirituais e que ainda continuam ignorantes da sua situação. Muitas das vezes ainda, né, como ele colocou aqui, né, com vontade de praticar o mal. Né? E aí, ao reconhecer o erro em que se encontrava, né, ao reconhecer que aquilo que ele buscava não era aquilo que traria felicidade para ele, é o que ele coloca aqui, né? É o arrependimento que uma hora chega, né? É a vergonha de ter praticado o mal. Mas isso, obviamente, quando o espírito cai em si, né? Quando ele reconhece o erro que se encontrava. Então é muito importante, porque esse processo também não é só lá no plano espiritual. É aqui também, durante a nossa existência, a gente pode ter seguido por caminhos tortuosos, né? Com delitos, com erros, mas a gente tem todos os momentos a oportunidade do recomeço, de recomeçar os nossos caminhos. Isso é muito importante, de reconhecer, porque às vezes, né, para aqueles, né, que estavam em caminhos errados, muitas das vezes o que acontece é que ele não consegue nem perdoar a si mesmo. Ele não consegue se permitir reconhecer que existe a possibilidade de recomeçar. Né? E aí ele permanece nessa condição. E isso também nós observamos nas reuniões mediúnicas. Né? Quando o espírito se manifesta e ele não tem essa esperança, muitas das vezes, do recomeço, das consequências de tomar uma ação para recomeçar. Ele insiste na situação que ele se encontra, muitas vezes se mostrando revoltado. Mas, na verdade, o que ele está buscando é amor. Né? Ele está buscando alguém para que esclareça ele com relação, né, a todas as possibilidades que ainda o aguardam. Porque até então, muitas das vezes, o que foi ensinado para aquele espírito é que não existiria para ele salvação, que o que o aguardava era um inferno, uma condenação para toda a eternidade, por erros que ele cometeu. E aqui nós não estamos com o objetivo de esclarecer que, mesmo com a nossa bagagem espiritual, às vezes delituosa, é possível, né, sempre de reconstruir, de se purificar, de recomeçar. Né? E Jesus nos mostrou esses ensinamentos em vários momentos. Né? Ele disse, não vim para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que precisam de médico, ou de remédio. Né? E aí ele vai até aqueles que estão cegos, ou paralíticos, somos nós ainda, né? E ele nos abre os olhos, ou ele nos permite nos reerguermos, né? E sair daquela nossa condição de imobilidade, né? De deficiência, vamos colocar assim, espiritual. E aí o que ele fala para nós? Né? Vai, pega a tua maca, ou pega a tua bagagem espiritual, levanta-te e anda. Chamando, convidando ao recomeço e carregando a nossa bagagem. Ou seja, a bagagem espiritual ela continua com a gente, mas é necessário que a gente continue caminhando, né? Se esforçando para se livrar dela. E isso exige de nós trabalho, recomeço, esforço no bem, né? Perseverança no bem. E isso tudo nós estamos vivenciando aqui durante a nossa existência. Né? É importante que a gente consiga vencer a nós mesmos. Né? Então, dentro deste processo, quando nós voltarmos para a pátria espiritual, aquilo que nós vamos experimentar vai ser ali o reflexo de tudo isso que nós construímos durante a nossa existência. Então isso para nós é muito consolador, porque, né, nos dá a ideia das possibilidades, da esperança, né, que nós então podemos construir, nós sabendo que a felicidade que nós vamos encontrar depende do esforço que nós fizermos e das transformações que nós fizermos dentro de nós. É muito, né, importante de saber. Na questão 289, ele fala assim, olha só que legal, né? Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra. Né? Então, a gente está desencarnando. Aqueles que nos antecederam nessa passagem vão vir ao nosso encontro. Você acabou de falar do exemplo do André Luiz. Né? A mãe dele teve essa possibilidade. Né? Mas e o pai? O pai não pôde. Porque o pai estava numa condição ali de sofrimento. Né? Estava lá nos planos inferiores. A sua condição, né? Em outras palavras, a sua própria condição, reflexo da construção dentro dele, né? Que trouxe esta
este desequilíbrio espiritual não permitiu que ele estivesse ali com, né, condições para estar naquele momento. Né? Então, eles colocam assim: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, né? O que tem simpatia. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É o que nós estávamos falando ali anteriormente, né? Do desenlace, né? Deste processo de desprendimento do perispírito para o corpo, né? Esse processo se dá aos poucos e, muitas das vezes, a depender do nosso mérito, inclusive, esse processo de desprendimento pode acontecer com o auxílio de outros espíritos. Né? Mais uma vez, o convite para a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna. Né? Então, isso é muito interessante. É uma graça concedida aos bons espíritos. Está ressaltando aqui a questão do mérito. É uma graça concedida aos bons espíritos, né, lhes virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado, né, ou seja, né, com seus erros ali, né, com as suas imperfeições, no sentido de, né, ter cometido ali os seus erros, né, permanece em isolamento. Ou só tem a rodeá-los os que estão semelhantes. É uma punição. Né? Então aqui a gente tem muito relato sobre isso. Né? Mais uma vez o convite também para a leitura da obra Céu e Inferno, principalmente aqui na segunda parte, onde nós temos os relatos dos espíritos nas diversas condições, né, em que eles relatam as suas próprias situações. Né? Então, nós já tínhamos também estudado lá na questão 160, né, essa questão. O espírito se encontra imediatamente com os que conhecem na Terra e que morreram antes dele? É uma questão que tem o seu desdobramento aqui, na anterior. Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que lhes consagrava, e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Mais uma vez, a depender tudo, né, do estado do espírito. E aí, para terminar, a nossa última questão, 290, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Importante, né? Importante de pensar nas questões também que o Kardec nos propõe, né? Porque ele tem um capítulo lá no Livro dos Médiuns que trata das questões, né, que se podem fazer aos espíritos. E aí ele dá várias instruções a respeito do processo de confecção das questões. E ele sempre relata ali para nós, né, o esforço que se deve fazer para que as questões sejam claras, para que as questões sejam bem construídas, para que os espíritos possam responder com toda a sua claridade. Né? E aqui a resposta deles, né, porque eu estou comentando isso porque ele utiliza a palavra sempre, né? Sempre se reúne, então o sempre altera muito a questão, porque eu poderia perguntar, os parentes e amigos se reúnem depois da morte? Sim. Sim. Né? Mas os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? E aí é o que eles trazem. Né? Depende. Não depende. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Né? Então é tudo isso que nós estamos falando. Né? O estado no plano espiritual vai depender do processo de transformação que o espírito construiu em si. Né? Se nós procuramos progredir, então, né, isso vai nos possibilitar maiores chances de entrar em contato com estes parentes e amigos. Então, depende disso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Né? Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, esse exemplo do André Luiz, né, com a sua mãe, por exemplo, né, é um bom exemplo para a gente conseguir visualizar isso. Né? Então, lá no livro Nosso Lar tem essa parte, né, em que o André Luiz, depois de algum tempo ali na colônia Nosso Lar, já depois do seu processo de recuperação, né, ali ele tem então a visita materna. A mãe dele vai visitar lá. Né? Então, é isso. Né? Eles se veem de tempos em tempos, mas não estão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado. Né? Então, ela trata disso. Né? Nós não podemos, né, ficar aqui juntos, né? Você não pode ir lá onde eu estou, por esse momento, né, por agora. Mas, né, é tudo uma questão do progresso dos espíritos que é realizado. É como se a gente pensasse assim, né? Vamos pensar que a gente tem uma escola, em que a gente tem as várias séries, os vários anos, né? Não sei como que é mais hoje, né? Mas antigamente eram os prés, né? Daí tinha a primeira série, ensino fundamental ali, depois tinha o ensino médio, etc. Então você vê que tem ali uma sequência, né? Um processo em que os alunos que vão subindo de classe, eles vão alcançando, né, um grau de compreensão, de entendimento, possibilidades de adquirir conhecimento cada vez maiores. E é muito lógico para a gente pensar assim, olha, aquele aluno lá do prédio 6, ele não está em condições de subir lá para a 8ª série. Né? Hoje é o 9º ano, né, que é o final do ensino fundamental. Né?
Ele não está em condições de subir ali. Mas, né, ele pode, né, receber ali, né, uma visita, vamos colocar assim, daquele que está lá no nono ano, e o do nono ano vai compreender tudo ali que se passa, né, no contexto de aprendizado desses que estão em níveis inferiores. Mas o contrário ainda não é possível, porque esse espírito ainda precisa, com o tempo, com a sua experiência, com o seu esforço, né, galgar esses degraus, né, para que ele possa subir em progresso espiritual e alcançar. Para nós é lógico essa visualização. E é assim que nós devemos também pensar quando tratamos do mundo espiritual. Então, os espíritos, né, os espíritos nos esclarecem, os espíritos superiores, eles têm a liberdade de ir aonde o seu progresso espiritual os permita levar. Né? Então, eles podem vir a mundos que são relativamente inferiores. Mas, os espíritos inferiores estão presos, né, a um determinado mundo, eles talvez não tenham essa liberdade como eles quereriam, né, de ir até um outro mundo. Isso depende, portanto, do grau de elevação. E assim, a gente pode compreender que os mundos, sendo também as moradas para cada um dos espíritos, dessa humanidade, né, que nós temos, e essa humanidade espiritual, e cada mundo ali recebe os espíritos de acordo com o grau de elevação, né, espiritual que alcançaram. Então fica então fácil da gente compreender que, né, existem ali os locais em que espíritos com o mesmo teor evolutivo podem se reunir, né, que é o que ele fala aqui, né. Vir-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição, ou seja, no grau de perfeição espiritual que atingiram. Né? É isso. E é interessante a gente pensar nessas questões todas, porque a gente falou muito sobre pai, mãe, né? Espíritos que tiveram ali relações de parentesco, né? de família, ali durante a encarnação. E é muito interessante pensar nisso, porque a gente poderia falar assim, nossa, mas será então que eu tenho várias mães ali no plano espiritual? Quando eu voltar para lá, para o plano espiritual, será que eu vou ter 50 pais? Quem sabe, né? Ou 200 irmãos? Não sei quantas encarnações que eu tive, né? Para chegar nesse estado aqui que a gente está hoje. Né? São tantas encarnações, né? 200 eu acho que seria pouco, né? Então, assim, é importante a gente pensar o que realmente determina essa relação espiritual lá no plano espiritual. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 14, né? Que fala aqui, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. E aqui ele coloca aqui para nós, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Olha só. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Olha que interessante, né? Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Quer dizer, é uma relação de pai e filho que é temporária, enquanto ali eles estão na encarnação. Porque ali nós estamos nos referindo a espíritos que estão encarnados. Mas os espíritos são criados por Deus. Né? Então, este nascimento para a vida corpórea, ou seja, esta encarnação, ela tem sim a necessidade aqui de termos um pai. Mas o que ele faz, como ele está trazendo aqui, é fornecer o invólucro, ou a possibilidade de ter um invólucro corpóreo, ou seja, um corpo. Né? Mas o espírito já existia. Então, ele continua aqui. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos. Ou seja, que tem alguma simpatia entre si, alguma assimilação uma similaridade, né, entre si. Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição, essa palavra que eu estava buscando aqui, uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também podem acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Quantas vezes a gente vê dentro da própria família, né, ali seres que têm uma antipatia por si muito forte. De onde que surge a antipatia existente entre eles? Né? Será que é uma questão do corpo físico? Né? Ou seja, é a matéria que resultou nessa antipatia? Obviamente que não. O que temos ali são espíritos encarnados. E a antipatia existente entre um e outro tem as suas origens na história espiritual, em que eles dois se cruzaram anteriormente, né? Em outras encarnações anteriores. E aí você fala, mas então por que encarnam juntos? Porque esta encarnação permite que eles reconstruam essa relação. Por isso que ele serve de provação. Porque neste esquecimento temporário, eles têm a possibilidade de caminharem juntos agora, para reconstruírem essa relação entre si. Né? Esta é uma das grandes sabedorias, né, de Deus, que nos permite
né, ter esse esquecimento temporário para que a gente possa caminhar junto com aqueles que, né, antes nós tivemos essas relações muitas vezes antipáticas. Né? É muita sabedoria. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Olha que interessante. Então, lá no plano espiritual, não são os laços existentes, né, que foram criados temporariamente ali durante a encarnação que vão prender os espíritos posteriormente no plano espiritual, uns aos outros. Não. São os laços de simpatia, de comunhão de ideias, né, de similaridade de desejos, de pensamentos, né, de aptidões, né, que fazem com que esses espíritos se reúnam e estejam juntos. Né? É mais a questão da essência espiritual, que vai prendê-los. Né? Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar, sentir-se prazer quando estão juntos. Né? Ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o espiritismo poderia resolver com a pluralidade das existências. Né? Então, vou só ler esse parte aqui, ó, esse último para a gente terminar o estudo. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Muito interessante, né, essa parte final. Então, meus amigos, terminamos aqui esta parte do Livro dos Espíritos que fala das relações no além-túmulo. Fizemos 4 estudos, né, desta parte. Muita coisa, né, para a gente estudar, muitos esclarecimentos, né, que nós então podemos obter com relação a essas relações que se estabelecem no plano espiritual, né, e que se refletem aqui durante as nossas encarnações. Mas eu agradeço a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos permitiram, né, estar aqui hoje mais uma vez, nós todos estudando um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais, reconhecendo a importância dessa transformação cada vez mais e juntos caminhando, né? Muito obrigado por terem acompanhado o nosso estudo de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.